Cumprimento a todos os colegas cursistas, né? E digo da minha honra imensa em poder coordenar um curso sobre um assunto de tanta evidência no momento e, na verdade, uma matéria muito instigante, porque diz respeito não só às mulheres, mas às famílias, à sociedade em geral e também a todos os segmentos da sociedade, ao judiciário, né? Vindo desde das polícias ao Ministério Público, aos magistrados que trabalham nessa área tão, já vamos dizer assim, tão debatida, mas que até agora assim poucos resultados trouxe. Eu digo isso porque pelo movimento, né, de mulheres, pelos movimentos feitos através da ministra Carmen Lúcia, né, do Justiça pela Paz em Casa, que envolve o país todo nesse debate, a violência doméstica continua a existir assim de uma forma alarmante. Mas nós estamos aqui para falar que nós vamos nos focar principalmente a questão do feminicídio. Antes disso, gostaria de mencionar assim, alguns dados que nós temos e que são impressionantes, que impressionam e que nos levam realmente a pensar, a imaginar algo no sentido de mudar a cultura do Brasil, e por que não dizer do mundo, e mudar a nossa própria cultura para alcançarmos resultados positivos. Segundo a ONU, 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência doméstica. E isso eu tenho certeza que sim, porque a violência doméstica não significa só violência física, nem sexual, né? Mas abrange uma série de violências psicológicas, etc. Né? No Brasil, eu acho que o dado realmente é alarmante. Uma mulher é morta a cada 2 horas e a cada 5 mulheres, uma já sofreu violência doméstica de uma forma ou de outra. Isso coloca o Brasil, lamentavelmente, em 5º lugar no ranking mundial. Quer dizer que o Brasil é o 5º país do mundo em que mais mata suas mulheres. Em Santa Catarina, a questão não é diferente. Em 2015, por exemplo, foram registrados 68 mil casos de violência doméstica em Santa Catarina. Desde o advento da Lei Maria da Penha, foi conseguido assim, um resultado de 10%, os crimes diminuírem 10%. Mas esse resultado, evidentemente, ele não é um resultado como se esperava, uma vez que a Lei Maria da Penha, ela já completou 11 anos esse ano, e como ela não tem aquele caráter punitivo, né, mas mais preventivo, ela não trouxe aquele resultado que se esperava. Então, nós estamos assim, com um número alarmante eu diria já de feminicídios, mas que assim não estão sendo ainda entendidos. Eu acho que principalmente em nosso estado, porque na verdade em 2015 foi sancionada a lei do feminicídio. E eu até gosto e vou mencionar que eu tive a honra de assistir à solenidade quando a presidente, na época, sancionou essa lei. Eu fui convidada pela ministra Carmen Lúcia, que chamou 6 desembargadoras do país todo e mais 5 ministras. E nós, então, fizemos parte desse momento assim inesquecível, quando foi sancionada essa lei que trouxe uma nova perspectiva, uma nova esperança para que esses homicídios, ou já feminicídios a partir da lei, se tornassem, diminuíssem, né, a sua intensidade. Então, em março de 2015, foi sancionada a lei do feminicídio. E o que é que prevê essa lei? O que é feminicídio? Como é que nós vamos distinguir o homicídio e o feminicídio? O feminicídio, evidentemente, são aqueles crimes que ocorrem dentro de uma relação familiar, dentro da violência doméstica. Tem que haver uma relação de afetividade de uma forma ou outra dentro do lar, ou vamos dizer que não precisa ser dentro do lar, porque muitos acabam matando nas ruas, né, ou em outros locais, mas há essa necessidade. É um crime contra a mulher no ambiente doméstico, nascido oriundo das relações domésticas. E também em relação às mulheres
onde elas têm a questão de gênero debatida. Essa questão de gênero é muito importante quando a mulher é discriminada, quando ela sofre as consequências pelo fato de ser mulher dentro dessas características, dentro dessa questão do gênero. Nesses dois casos se caracteriza o feminicídio. Vamos dar um exemplo. Quando duas mulheres, duas senhoras, elas acabam numa discussão em função do trânsito, o que não é comum entre mulheres, e uma acaba agredindo a outra, ou às vezes até por uma razão assim de emoção, no momento acaba matando ou ferindo a outra. Nesse caso, não é feminicídio. Nesse caso, é um homicídio, seria um homicídio se houver morte ou uma tentativa de homicídio se houver, assim, ferimentos apenas, né? Duas mulheres, ou um homem e uma mulher, brigam em função de um problema de vizinhança, porque o animal de um entrou na casa, no terreno do outro e acaba, o homem, vamos dizer, disparando contra a mulher e matando ou ferido, também não é. Também não é, no caso, feminicídio. Ali seria um homicídio, porque não existe essa questão de gênero, nem essa questão também de relação doméstica. E existe um dado aqui da Secretaria de Segurança do Estado que ele relaciona, ele registra o número de homicídios que ocorreram em 2016. Dentre esses homicídios, ele classifica tantos homicídios, tantos feminicídios e tantos crimes passionais. Essa distinção, na verdade, aliás, essa distinção não poderia mais nem estar sendo utilizada, né? O crime passional, eu acho que com o avanço, com o esclarecimento e também com uma redução, vamos dizer, porque nós temos que aceitar também que o machismo impera ainda em todos os níveis da sociedade. Independentemente de classe social, de idade, o machismo continua a imperar porque é uma cultura que está incrustada nas pessoas já desde o início, desde os primórdios da humanidade, porque o homem sempre teve todos os direitos e as mulheres tiveram seus deveres. Então isso já vem há muitos anos, há muitas décadas, e esse machismo então continua evidentemente a imperar. Só que nós já conseguimos observar alguma diferença. Nota-se que os homens já estão parando para pensar um pouquinho mais, já estão considerando que realmente as mulheres têm seus direitos, mas ainda esse é a mínima parcela da sociedade. Uma grande parte continua a achar realmente que é crime passional. E o crime passional acontecia uns anos atrás, e eu mesma, na minha profissão como advogada, eu vi várias absolvições em tribunal do júri por se tratar de um crime passional, porque a mulher estava tendo um caso, ou porque a mulher estava apaixonada, ou porque a mulher estava namorada de alguém, e o marido, então, ele se sentiu em todo o direito lavar a sua honra, como se chamava, ele foi lavar a sua honra com sangue, e acabou matando a mulher por essas razões e ele era absolvido. Então, essa terminologia, crime passional, ela deveria ser exterminada de uma vez por todas, porque, na verdade, ela não existe mais. Porque o crime passional, onde existe aquela figura do marido apaixonado, que ele mata por amor, do marido que está numa situação emocional muito fragilizada, porque o vizinho lhe contou que que ele viu a sua mulher com outra, ou que ele está enciumado. Então ele acaba matando, entre aspas, por amor, por ciúme, que não é nada disso. Quem ama não mata, evidentemente. Então essa terminologia tem que ser exterminada e tem que ser reanalisada para quem trabalha com direito, pelos promotores, pelos procuradores, pelos juízes, né, pelos desembargadores, que crime passional deixou de ser crime passional. Crime passional hoje é feminicídio, que abrange o feminicídio, abrange todos os tipos de homicídio ou tentativas de homicídio ocorridos dentro da violência doméstica, dentro do lar, quando existe um liame, né, de uma relação afetiva entre aquelas pessoas, ou então também por questão de gênero. Então, esses casos são feminicídio. O crime passional ele deve ser realmente extirpado da nossa terminologia jurídica e vamos passar, né, a entender como sendo feminicídio. Infelizmente, muitos juristas aí que trabalham com essas áreas, eles ainda não conseguiram fazer essa diferenciação. E, aliás, eles julgam como se fosse um homicídio. E, na verdade, é alarmante também, né, o número de homicídios, de feminicídios que ocorrem.
não só no nosso estado, mas no Brasil, como no mundo todo. Por isso que eu acho que realmente essa é uma questão, esse é um assunto para o qual todos devemos voltar a nossa atenção e buscar vertentes, buscar caminhos para minimizar essa questão tão importante, porque, na verdade, isso não vai trazer apenas um prejuízo para a mulher que acaba morrendo ou acaba muito ferida ou acaba parando no hospital, ou às vezes essa mulher também tem uma depressão, às vezes não, muitas vezes, porque quando se chega a uma situação dessa, quando se chega a uma situação de um marido, ou companheiro, ou namorado, chegar a esse ponto, né, de exterminar a pessoa com quem ele convive, ele já tem uma trajetória anterior de violência, de maus tratos. Então, a mulher ela já está numa situação assim muito debilitada, emocionalmente falando e até fisicamente também. Então, essas questões elas trazem para a nossa sociedade prejuízos imensos que ainda nós não paramos para mensurar. Porque o problema não é só para a mulher que perdeu a vida ou está ferida. O problema é para os filhos dessa mulher, para os descendentes, é uma questão social, porque os filhos também vão sofrer todo o impacto daquela violência, todo o impacto daquela morte trágica da mãe e muitas vezes do pai, porque ele se mata também. Muitas vezes a mãe, quando ela não é morta, mas sofre violência, ela acaba também se suicidando. E esses dados não estão na estatística. E esses meninos, mais tarde moços, mais tarde homens e mulheres, eles vão reprisar na sua vida diária aquilo que eles viram, assistiram e compartilharam lamentavelmente. Então, é uma questão que atinge toda a sociedade e todos os olhos devem estar voltados para essa questão, para que se minimize essa questão. Eu digo aqui também que os números que chegam ao judiciário são apenas a ponta do iceberg, até porque, por motivos óbvios, aqui não se insere aqueles casos que eu já falei do feminicídio, com relação aos agressores que se suicidam e às mulheres que acabam se matando também. Então, dentro dessa temática, eu gostaria de mencionar, e nós teríamos muita coisa para falar do feminicídio, mas vamos deixar para o curso, né? Que dentro dessa temática, então, e nessas premissas que mencionei, ciente de que a aplicação efetiva da lei do feminicídio passa necessariamente pela compreensão das questões de gênero, esse curso será realizado em 2 etapas. A primeira apresentando aspectos técnicos sobre os direitos humanos das mulheres e questões de gênero, dados e formas de enfrentamentos aos feminicídios no Brasil e na América Latina. Diretrizes nacionais e internacionais sobre investigação, processamento e julgamento das mortes violentas de mulheres em virtude do gênero e em situação de violência doméstica e familiar. Nós temos aqui 2 marcos importantíssimos nessa questão da violência doméstica, das mortes, que é a Lei Maria da Penha, né? Que a própria Maria da Penha, ela lutou ela ficou paraplégica depois de 2 tentativas hoje seria 2 tentativas de feminicídio, né? Na época homicídio, e ela acabou ficando paraplégica, todo mundo conhece a história, e ela lutou muitos anos para que seu marido viesse cumprir, porque há realmente uma ligação da sociedade, das próprias autoridades até hoje, muito mais há 20 anos e há 30 anos atrás. Porque sempre havia e ainda há, porque tenho assistido e visto isso, uma tendência à culpabilização da mulher. Ah, matou, mas também o que ela estava fazendo na rua às 10 horas? Ah, pois é, mas também se ela não tivesse usado aquele vestido assim. Ah, o marido matou, mas o que é que ela fez para o marido ter matado? Isso eu vi muitas vezes na minha vida como advogada. Eu vi, inclusive, na delegacia, mulheres registrando ocorrência, e o escrivão perguntava, mas o que a senhora fez para o seu marido ter feito isso? Então, todas essas questões aí têm que ser debatidas e esclarecidas, né? E a segunda etapa, ela tratará da aplicação da lei do feminicídio no Poder Judiciário, passando pela atuação desde a investigação e processo judicial de feminicídio, aplicação da Lei Maria da Penha e do feminicídio, bem como das medidas protetivas nesses casos. Na verdade, o feminicídio ele trouxe uma mudança fundamental. Eu sei que eu não estou falando para leigos, mas eu gostaria apenas de mencionar que o feminicídio ele já parte de uma pena, né, de 12 anos, de 12 a 30 anos. Ele alterou o artigo 121 do Código Penal. E essa pena ela pode sofrer um aumento de 1/3 até a metade se o crime for cometido quando a mulher estiver gestante ou até 3 meses depois de ter
de ter tido uma criança, ou for cometido com, já digo, adolescentes com menos de 14 anos, ou mulheres com mais de 60, ou ainda quando esse crime for cometido na frente de ascendentes ou descendentes da mulher vítima. Então, eu acredito que o feminicídio, depois de ele estruturado devidamente no nosso país, nosso Estado, ele começará a trazer resultados positivos. Diante disso, então, eu agradeço a todos que me ouviram e convoco a todos que já estão participando do curso, que voltemos a nossa atenção para essa vertente, para que possamos mudar o nosso pensamento, os nossos conceitos e preconceitos, porque, na verdade, esses conceitos e preconceitos não existem apenas na cabeça, na mente dos homens. As próprias mulheres se discriminam e têm preconceitos em relação uma à outra. E nós temos que nos policiar com relação a isso, porque nós trazemos isso enraigados em nossa cultura. Então, nós, mulheres, também temos que passar a pensar diferente. E não criticar primeiro a mulher, a posição da mulher, o vestido da mulher, a maquiagem, o cabelo, o horário que ela estava aqui, mas pensar que uma mulher tem direito de ser dona da sua própria vida. E se ela estiver com o vestido mais curto ou com uma maquiagem mais chamativa, isso aí não vai querer dizer, não pode ser tomado como motivo para que o homem, o marido ou o companheiro acabe agredindo ou até matando por essas razões. Então, nós, principalmente nós mulheres, temos que passar a mudar essa cultura e a nos valorizarmos como mulher, como pessoas livres, que somos numa sociedade livre e que trabalhamos e lutamos também para que nossos filhos, netos e toda a sociedade seja uma sociedade que pense de uma forma mais livre, mais coesa e, principalmente, que tenha todo esse viés voltado para a mulher e a sua proteção. Muito obrigada.